Queridos irmãos e irmãs, neste momento eu quero convidá-los a fazermos uma reflexão nas Sagradas Escrituras, pensando sobre a Reforma Protestante. O tema para a nossa reflexão hoje é os pilares da Reforma Protestante, certo? No próximo sábado nós ainda continuaremos, este é o mês da Reforma, continuaremos falando sobre a Reforma Protestante, juntamente com o reverendo José Andreses, onde ele vai estar falando sobre a vocação da Igreja Reformada e pensando sobre os desafios que essa igreja tem nos dias de hoje, certo? E no último sábado nós teremos uma programação organizada pela Igreja Nacional, onde todas as igrejas da IPI estarão participando através do canal do YouTube da IPI do Brasil. Tendo dito isso, irmãos, quero convidá-los a fazermos uma leitura nas Sagradas Escrituras, em Efésios, capítulo 2, lendo do versículo 8 até o versículo de número 10, e depois ainda leremos no capítulo 3, o versículo 6 e os versículos 20 e 21, aonde a palavra do Senhor nos diz assim. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Capítulo 3, versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículos 20 e 21 do capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo eterno Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque estamos diante da Tua palavra e queremos pedir, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós necessitamos ouvir, aquilo que é a vontade do Senhor enquanto instrução para as nossas vidas neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos, sabemos que no próximo dia 31, estaremos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Sendo assim, neste mês, como eu havia falado no início, nós traremos algumas reflexões importantes à luz dos ensinos bíblicos que nos ajudarão a compreender os motivos que levaram ao surgimento do movimento da Reforma Protestante, bem como quais os desafios que esta igreja tem nos dias de hoje, conforme eu disse, no próximo sábado, o reverendo Andrés falando sobre esse último ponto. Como sabemos, foi no dia 31 de outubro de 1517 que o movimento da Reforma ganhou força, quando o monge agostiniano Martinho Lutero afixou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Estas teses eram um contraponto à soteriologia da Igreja Católica Apostólica Romana na época. O principal objetivo de Lutero com essas teses era combater principalmente a venda de indulgências, ou seja, ele não aceitava que a Igreja tivesse autoridade para vender salvação, pois Lutero estava fortemente influenciado pelo texto de Romanos, capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 17, onde se é afirmado pelo apóstolo Paulo que a salvação era resultado do poder do Evangelho e era dada graciosamente. Lutero não queria, sem dúvida nenhuma, irmãos, que houvesse uma divisão no meio da igreja, que houvesse uma divisão entre os cristãos católicos na época. O que ele realmente queria era uma renovação dentro da igreja, onde os erros da igreja fossem corrigidos, mas para homens falhos, como somos,
seria praticamente impossível para católicos e os primeiros reformadores resolverem isso de maneira pacífica. A dificuldade de dialogar é algo tão inerente do homem pecador que, mesmo no meio do movimento da reforma, as divisões continuaram a existir. Bem sabemos disso, por exemplo, nós vemos que ainda no século XVI temos, ao menos, 4 reformas acontecendo. A primeira delas que podemos citar seria a reforma evangélica. Esta se desenvolveu primeiro na Alemanha, né, que é apelidada de Reforma Luterana ou Igreja Luterana, termo com certeza detestado por Lutero, que, como já falamos, nunca quis uma divisão no meio da igreja. O termo protestante é mais adequado para este grupo. Temos também a reforma que é chamada de Reforma Reformada. Esta foi um processo reformista que tem o seu início com Zwinglio e Calvino e que se espalhou praticamente por toda a Europa. Apesar das contribuições de Zwinglio, este movimento recebeu o nome de Reforma Calvinista, porém, alguns teólogos vão brincar dizendo que o termo calvinista foi dado por um teólogo luterano mal-humorado, e é provável que Calvino detestaria saber que no futuro algumas igrejas se diriam calvinistas, pois o próprio Calvino pediu para que nem marcassem onde ele foi enterrado lá em Genebra. E temos também, queridos irmãos, a reforma que é chamada de reforma anglicana, ou reforma que também é chamada de episcopal, certo? Que foi um movimento que começa com a bagunça amorosa do rei Henrique VIII na Inglaterra. Henrique era casado com uma rainha católica chamada Catarina de Aragão, viúva de seu irmão, certo? E o rei Henrique começou a ficar preocupado pelo fato de que Catarina já estava com 40 anos de idade e ainda não tinha lhe dado um filho. Com isso, então, ele resolveu pedir ao Papa Clemente VI que anulasse o seu casamento para que pudesse casar com Ana Bolena, a famosa Ana Bolena. Ao ter o seu pedido negado pelo Papa, ele se desliga da Igreja Católica, surgindo, então, aí a Igreja Anglicana, a Igreja Episcopal. Bom, temos também a reforma que é chamada de Reforma Anabatista, que se desenvolveu se desenvolveu ali na Suíça, com algumas pessoas que eram membros da Igreja de Zwinglio e que romperam com ele. Este grupo tinha como uma de suas principais marcas, características, a defesa do rebatismo de pessoas adultas que haviam sido batizadas na Igreja Católica na infância. Bom, queridos irmãos, de maneira resumida, o que nós podemos pensar sobre 3 fatores que contribuíram para o movimento da reforma protestante ganhar força ou para que esses movimentos que aconteceram ali no século XVI, movimentos reformistas, ganhassem força. O primeiro motivo que podemos destacar era a crítica que a igreja fazia ao enriquecimento. Bom, as pessoas que acumulavam capital, ou seja, a burguesia, passaram a ter a necessidade de uma religião que não condenasse o seu próprio trabalho. A burguesia foi fortemente atraída pelas religiões protestantes, porque estas forneciam um suporte, digamos, teológico, ideológico, aos ideais dessa classe social. E, além disso, nós destacamos também, como um segundo, vamos dizer assim, como um segundo fator, né, que contribuiu para a reforma protestante, foi o surgimento dos estados nacionais, que fez com que as pessoas passassem a se sentir integrantes da nação e subordinadas ao rei. Né? Lógico, isso enfraqueceu o poder da igreja diante da sociedade, que durante a idade, que é chamada de Idade Média, né? Com todas as ressalvas a esse termo,
identificava o Papa como o poder supremo e os dogmas da Igreja como referenciais de comportamento social. Então, você tem aí um grupo que, de certa maneira, já não fica preso mais a essa ideia de submissão total à Igreja, ao Papa, mas que tem esse senso de pertencimento aos Estados nacionais, né, e que agora se submete também à figura do rei. E o principal, sem dúvida nenhuma, dos motivos que levaram a eclodir o movimento da Reforma Protestante foram os abusos praticados pela Igreja Católica. Por exemplo, nós podemos destacar a venda de indulgências, ou seja, seria uma espécie de perdão que só era dada a uma determinada pessoa depois que ela pagasse a paróquia, né? que ela pagasse lá a indulgência. Nós temos, por exemplo, também dentro desses abusos, a ideia de simonia, que seria a venda de objetos sagrados, como porções de terra sagrada de Jerusalém, pedaços da cruz de Jesus, água benta do Mar Vermelho, e tantos outros objetos absurdos que nós conhecemos diante de relatos históricos. Bom, diante desses abusos da Igreja Católica, queridos irmãos e irmãs, principalmente no que se refere à doutrina da salvação, à soteriologia, homens como Lutero e Calvino, à luz das Sagradas Escrituras, chegaram ao entendimento que era preciso que houvesse mudanças no seio da Igreja. Teólogos de tradição reformada sustentam que 5 princípios serviram de pilares para o movimento da Reforma Protestante, certo? E é justamente por conta desses 5 princípios que nós escolhemos o tema como os pilares da Reforma Protestante, que são esses 5 princípios aí, que são o que nós chamamos de 5 solas, né? Que o primeiro seria sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, sola fide, ou seja, somente a fé, sola gratia, ou seja, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, e solo Deo Glória, glória somente a Deus. A ideia subjacente em cada sola aparece nos textos dos reformadores. No entanto, a origem e o uso, né, de forma conjunta dos solas são recentes. O teólogo americano, por exemplo, Kevin John von Huse, diz que enquanto os livros de hoje geralmente tratam os 5 solas juntos, somente no século XX é que foram mencionados coletivamente. O mesmo autor ainda afirma que sola fide, sola gratia e sola escritura podem ser encontrados nos escritos dos reformadores, mas solos Christus e solo Deo Glória são posteriores a ele. Mas isso em nada macula seu uso pelas igrejas reformadas. Ainda que não estivessem compilados, estes eram valores bíblicos que faziam parte dos discursos dos reformadores e, com certeza, nortearam as suas decisões, a sua postura, a sua conduta enquanto servos do Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, irmãos, que nós estamos expondo, façamos agora uma análise, né, dos 5 solas, que nós estamos considerando os pilares da Reforma Protestante, e façamos isso à luz da Bíblia, principalmente a partir da Epístola de Paulo aos Efésios, né, com base nesses versículos que nós já lemos aqui no início dessa reflexão. Então, primeiro sola Escritura. Diante da ideia defendida pela Igreja Católica Apostólica Romana de que a tradição, né, de que a autoridade da tradição da Igreja estava acima da autoridade da palavra, da Bíblia, os reformadores acentuam que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática e que devemos rejeitar qualquer doutrina que não esteja fundamentada na palavra de Deus. Não podemos acrescentar nada às Escrituras, nem retirar, com certeza, delas qualquer de seus ensinamentos. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Sua origem não é humana, mas é divina. É inerrante quanto ao seu conteúdo, infalível quanto às suas profecias e suficiente quanto ao seu propósito.
não precisamos nem podemos acrescentar nossas experiências, nem as tradições da igreja à palavra de Deus. Não são nossas experiências que vão legitimar as escrituras, mas elas é que julgam as nossas experiências. Bom, Paulo ele deixa claro que nos tornamos participantes da promessa em Cristo somente pelo Evangelho. O versículo 6, né, de Efésios 3, diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Veja só, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo que nós lemos lá no início, né, de que o Evangelho nos garante, primeiro, né, sermos co-herdeiros e sermos também participantes da promessa em Cristo Jesus. Além disso, Paulo também em Romanos afirma que é o poder do Evangelho que nos transforma. Isso está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, queridos irmãos, essa é uma verdade inegociável. O poder que transforma, né, o poder transformador na vida do ser humano é o poder do Evangelho. O Evangelho, ele, quando anunciado, ele vai no mais profundo, no íntimo do ser humano, e os eleitos de Deus são constrangidos a se voltarem de maneira positiva ao seu Senhor. O Evangelho é o Evangelho pregado que apresenta ao ser humano a pessoa de Jesus Cristo como o único Salvador das nossas vidas. O Evangelho é o poder para a transformação do homem. E não podemos negociar nada daquilo que está no Evangelho e nem colocar nenhuma tradição, nenhuma instituição, nenhuma pessoa como autoridade acima da autoridade do Evangelho. Ele é a nossa única regra de fé e prática, já dizia os reformadores. Segundo momento, nós temos a sola fide, certo? Ou seja, somente a fé. O apóstolo Paulo, ele é absolutamente claro ao defender que a salvação é mediante a fé. O texto que nós lemos, lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, Paulo diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sola fide é justamente essa ideia de que a salvação é recebida por meio da fé e não através das obras. A fé não é a causa meritória da nossa salvação, mas a causa instrumental. Não somos salvos por causa da fé, mas através da fé. A causa meritória da salvação é o sacrifício de Jesus Cristo. Então a fé se apropria dos benefícios desse sacrifício. A fé é a mão estendida, né? Como se a fé fosse a mão estendida de um mendigo para receber um presente do rei. Vale destacar, queridos irmãos e irmãs, que a fé salvadora é também um dom de Deus. Então vejam só, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E até mesmo essa fé que nós temos é um dom de Deus. Percebam aí a soberania de Deus na obra da salvação. A própria fé que nos leva à salvação é concedida por Deus a cada um de nós. E essa era uma verdade sustentada pelos reformadores. Além disso, nós temos um terceiro momento, né, um terceiro sola, que seria sola gratia. Ainda em Efésios 2, né, versículos 8 e 9, repetindo a leitura, o apóstolo Paulo diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, vejam só, que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que é pela graça que nós somos salvos. Né? Não tem nada a ver
com as obras que nós praticamos. A salvação não tem a ver com o mérito que nós temos. A salvação não tem a ver com aquilo que nós fazemos de bom. Nós não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós. Graça é um dom precioso, concedido a alguém que não merece, porém precisa. É alguém que não merece, mas precisa. Deus, ele nos amou, sem dúvida nenhuma, quando nós estávamos fracos, quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos dele. Deus nos buscou quando estávamos perdidos. Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ele nos atraiu para ele quando todas as inclinações da nossa carne eram inimizadas contra ele. Seu amor foi incompreensível, pois sendo nós filhos da ira, ele nos amou infinitamente. E enviou o que tinha de melhor para que nós pudéssemos ter vida. Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos adotar como filhos e nos receber em sua família, constituindo-nos filhos do seu amor. Isso, queridos irmãos, queridas irmãs, isso é graça. Isso é graça bendita. Isso é maravilhosa graça. Né? Tem até um cântico que diz maravilhosa graça. Então, sim, esse ato de Deus é a sua maravilhosa graça em favor das nossas vidas. Então, não tem nada que façamos de bom que nos leve à salvação. Porém, a salvação deve nos levar à prática das boas obras. E, no quarto momento, nós temos solos cristos. A doutrina solos cristos, né, essa ideia dos solos cristos, nasceu com os reformadores para refutar, né, primeiramente ali, as heresias que a igreja cometia. E, infelizmente, ainda comete, colocando outros meios de salvação e outros meios de comunicação com Deus. Em relação ao catolicismo romano, na época, ele instituiu, por exemplo, o culto a Maria, né, já ali em 431, o culto às imagens em 787, a canonização dos santos em 933, instituiu também a figura do sacerdote como vigário de Cristo, a quem devem ser confessados os pecados e a quem supostamente foi conferido poder para perdoá-los mediante a prescrição, né, de penitências, de atos que irmãos e irmãs poderiam praticar para que pudesse amenizar a sua culpa. Então, nós vemos uma deturpação daquilo que verdadeiramente é o processo pelo qual nós podemos chegar a Deus, porque o único caminho que pode nos levar até Deus é o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, como eu tinha falado, ainda hoje nós vemos alguns erros sendo cometidos nesse sentido, porque se para a Igreja Católica, na época, tinha os santos, né, tinha essa questão da figura do sacerdote como alguém que poderia trabalhar esse lado da salvação da vida do ser humano, hoje nós ainda temos dentro de igrejas evangélicas pessoas com os seus objetos sagrados, né, os super pastores, líderes, em que as pessoas depositam muitas das vezes a sua confiança total a essas pessoas e os ritos que ali são praticados como uma maneira de se obter um acesso a Deus e conseguir algo da parte de Deus e às vezes até a salvação de Deus, certo? Então nós temos hoje a questão da rosa ungida, né, do sal grosso e de tantas outras coisas absurdas que nós vemos dentro da igreja, semelhante ao que acontecia na época em que surgiu a reforma protestante, né, ou o processo desse movimento da reforma protestante. Porém, queridos irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Né? Não foi isso que a gente viu no versículo 10 de Efésios 2,
né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós somos feitura dele, criados em quem? Criados em Cristo Jesus. Então, é somente em Cristo que existe a transformação e a salvação. Ele é a porta do céu, o caminho que nos leva ao Pai, conforme ele mesmo falou. Lembra lá de João 14, versículo 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por causa da sua morte na cruz que o véu ele se rasgou, o véu do santuário se rasgou, né? E foi aberto um novo e vivo caminho para Deus, conforme nós vemos lá em Hebreus 10, 20. Jesus, ele é sim o único Salvador e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, conforme está lá em Atos 4, versículo 12. E ainda podemos dizer que Jesus é o único Senhor do universo. Diante dele se dobra todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que ele é o Senhor. A glória deve ser dada sem dúvida nenhuma a ele, porque ele é o Senhor. Toda língua precisa confessar isso, toda língua precisa confessar que ele é Senhor. E você pode conferir essa afirmação lá em Filipenses 2, do versículo 9 ao versículo 11, nós vamos dizendo assim, que todo joelho deve se dobrar diante dele. Todos precisam confessar que ele é o Senhor. E por fim, irmãos, nós temos, vamos dizer assim, o quinto lema, que seria Soli Deo Gloria, né? E podemos dizer que Soli Deo Gloria, né? Ou glória somente a Deus, é o resultado natural de todos os outros solos. Nós lemos também os versículos 20 e 21 de Efésios, capítulo 3, onde Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém, queridos irmãos. Se tudo foi criado e recriado por Deus em Cristo Jesus, logo toda a glória deve ser dada a quem? Toda a glória só pode ser dada ao próprio Deus. É ele que é merecedor. O fim último, podemos dizer assim, o fim último da nossa existência, sem dúvida nenhuma, é glorificar a Deus, é exaltar esse Deus. Os nossos atos precisam glorificar a Deus, precisam exaltar a Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas é para as boas obras, com o único propósito de que Deus seja glorificado por toda a eternidade. Somos salvos não pelas obras, mas para as obras, e essas obras precisam glorificar a Deus e glorificar a Deus para toda a eternidade. Conforme Paulo ele vai dizer lá em Romanos capítulo 11, versículo 3, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Portanto, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Então, toda a glória devida também seja dada a ele. A glória não deve ser para o pastor, a glória não deve ser para o padre, a glória não deve ser para a instituição, para a igreja que você faz parte enquanto instituição. A glória não deve ser para o cantor, a glória não deve ser para homem ou coisa alguma. A glória tem que ser dada sempre a Deus, porque é Ele que salva e Ele salva graciosamente. Ele não leva em consideração para a salvação aquilo que eu ou você fizemos, mas o que Ele leva em consideração é o seu próprio amor e o sacrifício do seu Filho, que já trouxe
o pagamento que era preciso das nossas dívidas. Então, hoje, em Deus, você pode descansar, porque o sacrifício de Jesus Cristo é o suficiente. E só resta para você uma única coisa: servir a Ele, glorificá-lo, de maneira que o mundo veja em você que existe uma transformação profunda e que aqueles que veem essa transformação profunda em você também sejam motivados a serem transformados e viverem também para a glória de Deus. Se você está se sentindo culpado, se você está se sentindo uma pessoa que está prestes à condenação, que não tem mais jeito, eu quero dizer para você neste dia que tem jeito sim para você. E esse jeito é Jesus Cristo. A salvação só pode vir por Ele. Você precisa ter fé e acreditar, crer que a obra que Ele fez é o suficiente para que você seja salvo. Então, em nome de Jesus, que neste dia você, ao terminar esta live, possa deitar a sua cabeça no travesseiro com toda a tranquilidade, crendo que em Jesus Cristo existe solução, existe salvação para você. Ele te amou e Ele te amou primeiro. Então, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo.